melhor lugar do Boa noite a todos os nossos irmãos e amigos, a todos vocês que já estão conosco nessa tão abençoada transmissão. Vamos fazer desses momentos aqui, momentos de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Estamos vivendo momentos difíceis, é claro, mas é exatamente neste momento, onde precisamos olhar para o céu, erguer a nossa cabeça, porque o Senhor é a nossa esperança. E nós vamos cantar um hino que fala exatamente disso. Ó que esperança vibra em nosso ser. A nossa esperança não é um sentimento, é uma pessoa, é Jesus. Vamos cantar juntos. Ó que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé na promessa que nos fez. Eis que o tempo logo vem e as nações daqui além, bem alertas, vão cantar aleluia, ó Cristo é Rei. Ó que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Amém. Num tempo onde, como diz Eclesiastes capítulo 8, verso 9, homem tem dominado homem para o seu próprio prejuízo, o Senhor nos convida a ser como barro em suas mãos. Somente o Espírito de Deus pode criar esse sentimento, esse desejo, transformar-nos a esse ponto, de ter o Senhor como oleiro e nós como barro em suas mãos. Então vamos cantar um louvor que tem esse título, Nas Mãos do Oleiro. Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro pra ser um novo vaso. Vamos cantar mais uma vez. Em tuas mãos. Em tuas mãos eu sou pó,
pra questionar, tuas mãos a me moldar. Tu és Tu és Deus, Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Amém. Vamos declarar o nosso amor ao Senhor Jesus mais uma vez. Nesse louvor que é tão lindo, tão conhecido por muitos, acredito. Eu te amo, ó Deus. É mais do que uma canção, é uma oração, é uma entrega diante do nosso Deus. Eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor, aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Amém. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite mais uma vez e declaramos o nosso amor pelo Senhor, não somente em forma dessa canção, através dessa canção, mas abrindo o nosso coração neste momento, te pedindo humildemente que através do estudo da Tua Palavra nessa noite, nós possamos ter o nosso caráter mais semelhante ao caráter de Jesus. Espírito Santo de Deus, usa seus servos nessa noite e que os nossos ouvidos estejam atentos, o nosso coração aberto para ouvir a sua doce e suave voz falando conosco. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus queridos. Boa noite a todos que estão nos ouvindo hoje. É uma bênção estar com vocês aqui. Muito obrigado por vocês estarem conectados para ouvir hoje mais uma vez a palavra de Deus. Queremos agradecer aqui já os irmãos que estão interagindo com a gente aqui, né? Ao nosso irmão Eudio Brás, obrigado pelo carinho aqui. Agradecido, né? Irmã Darcy Melita Góes, amém. Muito obrigado. Ilma Valéria. Temos aqui também Roseli, Daniel, a Cibele, a Beth, o Edson, sejam todos, queridos, abençoados, agraciados pela presença do Espírito Santo. Agradecemos muito por vocês estarem conosco conectados nesta noite. E eu queria abrir a minha palavra, a Bíblia aqui, para recapitularmos um pouquinho o que nós falamos nestes dias.
Como nós estudamos sobre o Concílio de Jerusalém, tivemos 2 noites falando sobre esse assunto, parte 1, né, chamamos de parte 2, e encerramos no domingo passado, entendendo um pouquinho o que foi este Concílio de Jerusalém, quais foram, o que foi dito, o que não foi dito, né? Esclarecemos muito bem aqui como que as pessoas usam esse Atos capítulo 15 de uma forma que não está no contexto, foi muito bom. E se você não assistiu, nós temos um canal no YouTube onde nós estamos guardando exatamente todos esses estudos, são 8 estudos, chama Entre Amigos UAI. Lá você consegue pegar todos esses estudos e acompanhar a sequência deste estudo que estamos fazendo em toda a Bíblia. E nós terminamos em Atos 15, versículo 28, assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós vos impor, e a nós não vos impor maior encargo, além das coisas essenciais. Quis abstenha-se de coisas sacrificadas a ídolos, bem como de sangue, de carne de animais, sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardares saúde. Se você perdeu o estudo passado, você vai entender muito bem sobre os animais sufocados, relações sexuais ilícitas. Volta lá no nosso canal, assiste para você compreender. E aqui foi uma coisa que foi dita o seguinte, no 28 fala assim, olha, que vos pareceu bem não impor maior encargo além das coisas essenciais. E percebemos que a lei de Deus aqui, ela estava de uma maneira sendo esclarecida e acrescentaram algumas coisas para a proteção desses membros, né? E aí percebemos que, se nada mudou, por que mudou? E hoje é o tema que nós vamos falar um pouquinho a respeito disso com o nosso amigo, pastor Cleiton. Seja muito bem-vindo, pastor Cleiton. Obrigado, Léo. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Bom, Léo, eu gostaria de, antes de nós adentrarmos no tema dessa noite, eu gostaria de relembrar algumas coisas na qual que nós já estudamos aqui juntos. E uma das coisas bastante fundamentais que eu creio que vai ajudar a ampliar o contexto daquilo que nós já estudamos, é este versículo que você acabou de mencionar. Por quê? Olha só, eu não sei se você já viveu em um país diferente, num país na qual que a cultura é diferente, as tradições são diferentes, e até mesmo as leis são diferentes, não é mesmo? E o que estava acontecendo naquele momento ali? Deus estava inserindo aqueles que já temiam o teu santo nome, como? Guardando a tua santa lei no coração, que era aquilo que estava proferido em Jeremias 31, ou seja, só que Deus estava inserindo aquele povo no meio do povo de Deus. E estava inserido num povo na qual que toda a sua cultura, toda a sua tradição era uma resposta às leis de Deus, era uma resposta à aliança que tinha feito com Deus. Então é por isso que nós precisamos muito conseguir contextualizar a cada momento que paramos para estudar uma parte da Bíblia. Por quê? Uma das maiores dificuldades que Cristo teve enquanto esteve aqui na terra foi enfrentar as tradições e a cultura na qual que existia dentro do povo de Deus. Porque, queridos, eu não sei se você sabia, mas, olha só, no tempo em que Cristo esteve aqui na terra exercendo o seu ministério, existia uma lei oral, na qual que os judeus davam a mesma valia que a lei de Deus. E isso é importantíssimo tomar nota para estudar a palavra. Porque todas as vezes que Cristo combatia alguma coisa, ele não estava combatendo o está escrito. Ele prevalecia com o está escrito. Ele combatia o que eles estavam colocando como lei. E por que isso é importante? Só há um que pode fazer as leis. É isso que nós vamos estudar nessa noite. E é muito interessante percebermos essa fala que o Cleiton trouxe, que quando você vai vendo Cristo, ele vai simplesmente dizer assim, como está aqui? Tipo aquele exemplo, né, que ele vai, em Mateus 18, se eu não me engano, vai falar sobre a tradição dos anciãos de lavar as mãos. Ele fala, olha, isso é uma tradição. E ele vai debater exatamente nesse assunto, né? É isso mesmo. E olha só, amados, só para que a gente possa conseguir
ter uma percepção maior do que foi decidido no Concílio de Jerusalém, eu queria ler com você mais uma vez aqui Atos 15, de 29, que o Léo acabou de ler. Olha só, convido vocês a abrir as suas Bíblias aí. Vamos lá. Olha só o que foi decidido ali. Olha só, Atos 15, o versículo é o 29. E eles falam assim, que abstenhais das coisas o quê? Sacrificadas a ídolos. Eu gostaria de trazer a ilustração para que você possa conseguir compreender qual é o fundamento da decisão deles. Olha só, eles entendiam que tinha uma aliança que foi feita com Deus, e lá no Monte Sinai foi firmada uma aliança na qual que o povo de Deus tinha de sustentar o sacerdócio, correto? Correto. E como é que ele sustentava o sacerdócio? Através dos dízimos, das ofertas sacrificais, das ofertas de manjares, tudo isso era levado para o templo, na qual que sustentava o sacerdócio e também sustentava os pobres, os órfãos e etc. Mas esse é outro dia que nós vamos estudar. Mas por que é importante você tomar nota disso? Deixa eu falar para vocês uma coisa. Léo, imagina só. Imagina que você está precisando comprar um celular. Você iria roubar um celular? De maneira alguma, certo? Se eu quero comprá-lo, não. Então, o que acontece? Mas, se você vai a um mercado negro e compra um celular, você está colaborando para quem faz o quê? O roubo. O roubo. Ou seja, por que eles decidiram que eles não poderiam comprar carnes sacrificadas a ídolos? Porque quem é que vendia as carnes sacrificadas a ídolos? Os sacerdotes pagãos. Ou seja, quando eles tomavam parte em comprar carne sacrificada àqueles ídolos, eles estavam sustentando o sacerdócio pagão. Isso era uma das implicações dessa decisão. Então, eles estavam convidando a eles a parar de fazer o quê? Patrocinar o quê? Incentivar, né? O paganismo. Exato. Agora, a segunda decisão. Olha que fascinante. Que fala assim, bem como do sangue da carne de animais sufocados. E isso está ligado lá em Levítico 17, 18. Nós chegamos já a mencionar na live passada. Mas, queridos, sabe por quê? Deus tinha determinado que as pessoas não deveriam comer sangue. Porque através do sangue, querido, é que vinham as maiores enfermidades que as nossas gerações e nós enfrentamos hoje. É através do sangue que as maiores das enfermidades dos animais são passadas para nós. E toda vez que Deus dá uma lei, tem uma função, sabe qual que é? Proteger a mim e a você. Essa é a função das leis. E quando Deus deu a lei para aquele povo, na qual que eles estão repassando como também ordenança para aqueles que estavam sendo inseridos dentro do povo, eles estavam falando com eles, olha, queridos, vocês não podem comer esses tipos de animais, porque quando o animal ele era sufocado, estrangulado, ou seja, estourava as suas veias, a carne era toda contaminada pelo sangue, não tinha como sangrar e fazer a distinção entre o sangue dentro da carne. Então, esse era o princípio por essa decisão. Porque os gentios, eles não faziam distinção entre isso. Nas suas culturas, eles não tinham essas leis que regimentavam para trazê-lo e preservá-los concernente à saúde física também. Eles não tinham tanto discernimento quanto a isso. Por exemplo, olha a terceira decisão, que também se abstenhais de quê? Relações sexuais, o quê? Ilícitas. Ilícitas, também está ligado lá a Levítico 17, 18. Sabe por quê? Nos gentios, não era só questão de festas que eles iam e tinham relações, como eu mencionei no carnaval, não era só isso. Apesar, se você analisar todas as festas, era bem ligado a isso, porque lá o contexto é da festa. No capítulo 16 e 17 está falando das festas, mas não era só por festas. Por quê? Porque os pagãos, os gentios, eles também tinham costumes e tradições de ter relações, por exemplo, com familiares de primeiro grau. E a lei estava orientando que eles não deveriam ter. Porque, inclusive, hoje nós testificamos que pessoas que têm parentesco mais próximo e têm filhos, a maioria dos filhos vem com o quê? Com problema, tipo de problema. algum tipo de defeito. Ou seja, toda vez que Deus estabelece uma lei, é para o quê? Para a proteção. Para a proteção. E lá era muito claro, né? Lá fala assim, ó, não terá relações nem com a sua filha, nem com... Então deixa muito claro esse tipo de proteção, de cuidado que Deus tem
para com o seu povo, né? Sim. E é por isso que eu convido a você, faz uma menção, volta lá um pouquinho, dá uma lida em Levítico 16, 17, 18, que vai abrir a sua mente, concernente à decisão que foi feita nesse concílio. Porque ali é que trata do inserimento daqueles que já viviam entre o povo. Ok? Amém? Que Deus abençoe a todos. E amados, então vamos para o tema dessa noite. O tema dessa noite é, se eles não mudaram a lei... Exato. Eu terminei lendo a nossa live passada e hoje eu abri, lendo esse versículo 28, com a mesma pergunta. Se não mudou nada, por que mudou? Ou por que mudou e como mudou? Né? Como aconteceu isso? Queridos, olha, o tema de hoje é revelador. E eu creio que Deus falará muito ao seu coração nessa noite. Amém. E é por isso que eu gostaria de convidar você mais uma vez, a curvarmos as nossas frontes para falarmos com o nosso Deus, a abrir mais uma vez a sua palavra. Oremos. Bondoso Deus e Pai, estamos mais uma vez muito alegres pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos entre amigos para compartilhar a Tua palavra. Senhor Jesus Cristo, continue mediando em nosso favor, para que através da pessoa do Espírito Santo, Ele possa nos guiar a toda a verdade, como o Senhor assim nos prometeu. Querido Jesus, tenha misericórdia de nós, e dá-nos unção dobrada do Teu Santo Espírito neste momento, ao abrir a Tua palavra, ao refletir sobre a mesma, ao aplicá-la mesma nos nossos corações, e para que assim nós possamos permitir que o Espírito Santo possa nos convencer e endireitar os nossos caminhos, para nos guiar às verdadeiras veredas do Teu santo e eterno Evangelho, para que nós possamos estar prontos, para que quando o Senhor regressar nas nuvens dos céus, nós possamos olhar e dizer, ali está o Deus na qual nós aguardávamos. Então, por favor, ó Cristo, por misericórdia de nós, afasta tudo que nos assombra, aqueles que nos assistem e aquele que nos assistirá, que o Teu Santo Espírito esteja com todos nós, por Teu santo nome. Amém. Amém. Então vamos lá. Bom, nas lives passadas nós vimos que Deus criou o homem com um propósito. Sim. Certo? E aí eu vou convidar vocês a assistir às lives passadas. E eu vou ser sincero, só te cortando, ele está repetindo isso todas as lives. Se eu fosse você, ia lá, entrava lá no canal, assistiam, para você compreender o porquê que ele enfatiza isso em todas as nossas lives. Então, preste bem atenção. É isso aí. E olha só, queridos, vamos lá. Então, e nós vimos no conceito, quando nós estudamos, o propósito da criação do homem, quando nós estudamos o que é pecado, nós vimos alguns princípios. E esse grande princípio é o seguinte: quem é que pode dizer o que é pecado? Ou seja, quem pode dizer o que é santo, o que é comum, ou o que é o quê? Imundo. Imundo. Que foi o que nós vimos no testemunho de quem? De Pedro, na semana passada. Sim. Então, queridos, quem é o único que pode dizer isso? E Tiago nos fala. Vamos lá? Claro. Tiago, capítulo 4, versículo 12. Amém? Amém. Então vamos lá. Quem é o único que pode criar leis? Olha o que o Tiago nos revela. Um só é o quê? Legislador e juiz. Legislador e o quê? E juiz. Aquele que pode salvar e fazer o quê? Perecer. Ou seja, quem é que pode salvar e quem é que pode fazer perecer? Somente quem? Somente Deus. Então, somente Deus é que pode criar o quê? Leis. É aí que fala, né? Um só legislador. Um só é legislador. E, queridos, olha, preste atenção nessas informações. Sabe por quê? Cristo, enquanto esteve aqui, ele estava discutindo com os líderes da época. Sabe por quê? Porque ele estava colocando como as suas tradições, como a sua cultura, como se fosse o quê? Lei. Por exemplo, quando eles estavam discutindo concernente ao sábado, um exemplo. Sim. E o que eles estavam falando lá? Ah, porque na lei, na nossa tradição, não pode fazer o quê? Não pode colher, não pode curar. Foi Deus que disse isso? Não. Deus disse que se fizesse isso, estaria profanando o sábado? Não.
Então, queridos, queria chamar a atenção para vocês de uma Onde que coisa. veio essa lei, né? É a tradição, ou seja, uma lei o quê? Oral? Oral. Agora, deixa eu falar para vocês uma coisa. Olha, entenda uma coisa comigo. O que é ser antibíblico? É você colocar uma palavra e dizer que aquilo é, sendo que não foi dito por quem? Por Deus. Por Deus, ou seja, pela Bíblia. E sabe o que foi o erro dos judeus naquele momento, os líderes em si? Eles estavam estabelecendo normas e regras como se fosse o próprio Deus que tivesse o quê? Estabelecido. E sabe, hoje tem pessoas fazendo coisas semelhantes. E indo contra quem? Contra a palavra de Deus. Porque somente Ele que pode dizer o que é o quê? O que é uma lei. E, consequentemente, somente Ele que pode fazer o quê? Que pode julgar. Pode julgar. Somente Deus é que pode criar leis e que pode o quê? Julgar. Certo? Então vamos lá. E por quanto tempo deveria durar a lei de Deus? Vamos pegar mais um testemunho. Salmo 111. O versículo é o 7 e o 8. Salmos 111, versículo 7 e 8. Amém? Amém. Então fala o seguinte, ó, as obras de suas mãos são verdade e são o quê? Justiça. Fiéis são todos o quê? Os seus mandamentos. E estáveis são eles para quanto tempo? Para todo sempre. Para todo sempre, queridos. Instituídos e quê? Em fidelidade e o quê? Retidão. E retidão. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Você acha que Deus não quer mais te proteger contra carnes de animais imundos? Você acha que Deus não quer mais te proteger com relações sexuais ilícitas? Você acha que Deus não quer mais que você que está tomando parte da verdade, pare de financiar furto, rouba ou adoração pagã? E é interessante esse que você tocou, porque várias pessoas, né, falam assim, não, eu tenho em casa um negócio que eu faço, que eu não preciso pagar mensalidade, e acha normal. Eu fico pensando assim, querido, é normal isso? É normal você financiar algo que não é correto? E Deus, Ele quer nos mostrar exatamente isso, que é a caminhada cristã, ela tem que ser íntegra, reta. Sim. Então, não quer dizer que aquilo é mais fácil, que eu não vou fazer isso, que eu tenho um negocinho lá, que eu mexo e que eu vejo tudo, e eu não preciso pagar a mensalidade. Isso é correto, querido? A gente tem que pensar nisso, né? Sim. Amados, Deus está chamando a mim para você para ser imagem e semelhança do Criador. Deus está chamando a mim e a você para ser imagem e semelhança dEle, representante dEle aqui na terra. Sede vós santo, como santo é o vosso Pai o quê? Celeste. E queridos, olha, Deus está convidando você a ser separado dos demais. E olha, eu creio que está ficando bem conciso aqui, aquilo que foi mudado, aquilo que a palavra disse que foi mudado, porque nós fomos estudando e mudando o que estava sendo mudado, qual que era a nova luz que foi apresentada, na qual que separou os cristãos dos judeus. Se você não assistiu, precisamos que você assista essa live. Para você compreender o que ele está querendo dizer. E sabe, isso gerou uma conturbação tão grande pelos zelosos da lei, que depois eles saíram, tá bom, nós até aceitamos que não precisa mais sacrificar, só que aí eles agora não precisam o quê? Circuncidar. O concílio foi discutido o quê? Circuncisão, para ser salvo, queridos. E eles viram. E eu vou pegar um gancho aqui, que você pega Gálatas, você vê Paulo pegando o livro de Gálatas todo discutindo sobre circuncisão. Sim. Sobre circuncisão, é incrível. Como que ele vai debater com os Gálatas sobre a questão da circuncisão. Ele precisa de hoje nós temos esse livro de Gálatas, ele precisa de um livro para falar este assunto, para você ver como que era naquela época, a discussão, que nível que era. Agora, sabe também, Léo, o que é importante, que eu gostaria de dividir com vocês? Amados, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Olha,
por que não temos discussão sobre o sábado no Novo Testamento? Por que nós não temos discussão dos judeus sentados, dos cristãos conversos, ou dos apóstolos sentados comendo carne de porco, por exemplo? Sabe por quê? Porque isso não foi mudado. E é interessante você comentar assim, porque hoje a gente não discute sobre, exemplo, né, sobre 1º de janeiro, o feriado. Ninguém discute se é feriado ou não. Sabe que é feriado mundial. Ninguém discute isso, porque já está estabelecido. E nessa época, esse assunto já era estabelecido. Não se discutia, não se tinha um questionamento. Né? Então, a gente percebe que o contexto ali, e aí você vai expor para a gente aqui, que Jesus estava exatamente mostrando para aqueles povos que o que eles estavam fazendo era se afastando da verdade, criando, através da lei oral, regras para se protegerem, para não errarem. Só que o que eles estavam fazendo era se afastando. Sim. Olha, tudo em excesso faz mal. E, queridos, deixa eu lhes dizer uma coisa. Olha, nós vimos que os cristãos se separaram dos judeus não foi por causa de mudanças de leis. Isso foi muito bem claro. Ficou bem claro. Nós vimos que no concílio houve um grande debate, mas a discussão não era os princípios eternos de Deus. E nós vimos o seguinte, que eles estavam testificando que as pessoas, os tementes ao Senhor, os que Deus estava chamando para separar, tirando eles do paganismo, tirando eles do secularismo, tirando eles dos gentios, estavam testificando, era a lei no coração. Sim. É isso que nós vimos. E é essa profecia que estava anunciada, e é essa profecia na qual que embasava os cristãos e os apóstolos para enfrentar o farisaísmo e os demais líderes da época para poder ter coesão e convicção de fé de que Deus estava dirigindo aquele movimento e aquele povo. Então, queridos, olha só, nós vimos tudo isso. Agora eu gostaria de convidar a você a fazer uma breve reflexão. Se Cristo estivesse aqui no nosso meio, se Cristo estivesse aqui, e nós voltássemos e falássemos assim, Jesus, beleza, tá bom. Nós já vimos tudo isso, mas ainda eu tenho dúvida. Eu ainda tenho dúvida. Eu quero fazer para o Senhor uma pergunta. O Senhor veio mudar a lei? Olha o que Jesus nos responde. Mateus capítulo 5. Olha o que Jesus nos responde. E a pergunta é tão pertinente, que eu digo, porque para eles chegarem a fazer esse tipo de análise com Jesus, é porque Jesus estava mudando algum conceito. Sim. Parecia que ele estava mudando. Exatamente. Então, para ele chegar nesse ponto, a coisa estava tão assim, tão alarmante, que chegou. E aí, Jesus? Isso. Veio ou não? Por quê? Parecia que os ensinos de Jesus eram tão diferentes dos líderes da época, parecia que os ensinos de Jesus eram tão distintos dos demais tutores e mestres daquela época, que eles falaram, peraí, o Senhor veio mudar? Sabe por quê, queridos? Sabe quanto custava uma Bíblia no tempo de Cristo, segundo os historiadores? O valor de uma casa luxuosa. Quantos de vocês teriam uma Bíblia em sua casa? E quantos daqueles que teriam condição comprariam uma Bíblia? Verdade. Então, as pessoas não tinham acesso, o que elas sabiam e aprendiam pela tradição o quê? Oral. E é por isso que a primeira coisa que você vê registrado nos evangelhos da obra de Cristo foi fazer uma grande reunião para esclarecer os preceitos do Pai. E após ele esclarecer os preceitos do Pai, ele diz o seguinte, capítulo 5, versículo 17, Mateus, não penseis que vim revogar a lei, ou o quê? Os profetas. Amados, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Eu gostaria de convidar a você a fazer uma reflexão nesse contexto de conflito que existe entre tradição, cultura e a lei de Deus, que havia no período do Novo Testamento, enquanto Jesus esteve aqui na Terra. Hoje nós não vamos conseguir abranger mais sobre isso. Mas eu convido você, no seu lar, ore a Deus e peça a Deus para ter esclarecimento. E se necessário for, pode colocar aí nessa live. Coloque aí, eu quero fazer um estudo à parte. Eu quero entender mais sobre isso.
que nós entraremos em contato com você. Nós lhe buscaremos de alguma maneira. E se de tudo foi um momento que já passaram essas oportunidades das lives, eu quero deixar aqui o Facebook da Igreja Central de Betim. Se qualquer momento, período da história, você assistir essa live e quiser mais orientação sobre isso, procure os nossos amados irmãos aqui da Igreja Central de Betim, que eu creio que com bom grado e bom coração eles irão atender a sua sede. Mas olha só, voltando para o texto, olha o que Jesus nos fala. Não penseis que vim revogar a lei, ou o quê? Os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para fazer o quê? Para cumprir. E queridos, deixa eu falar para vocês uma coisa. Se eu e você fomos criados com o propósito de ser imagem e semelhança do nosso Criador, e nós cremos que o Cristo é o nosso Criador. É isso que João fala, no princípio ele era o verbo, ele estava com Deus e ele era Deus. E pelo poder da sua palavra, tudo o que fez, foi feito por intermédio dele. Sim. E se você e eu fomos criados para ser imagem do nosso Criador, e se ele veio cumprir, eu e você devemos revogar alguma coisa? Não, de jeito nenhum. Então, eu convido vocês a ser coerentes com as palavras na qual nós estamos lendo. E olha só, e ele continua dizendo, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo o quê? Se cumpra. Agora eu quero chamar para vocês aqui a atenção de uma coisa, Léo. Tudo já se cumpriu? Não. Eu e você continuamos aqui neste grande conflito. E tipo assim, o céu já se passou? O céu já... Não. Não. Onde que vai ter um novo céu? Uma nova terra. A volta de Jesus. Se você for lá em Apocalipse, vi novo céu e nova terra. Apocalipse 22. Então, lá é um novo céu e nova terra. Quer dizer, Jesus já veio, está voltando, vai vir em Jerusalém. Enquanto isso, nada se passa. Eu quero só dar um acréscimo aqui, que é interessante, quando eu falo assim, olha, não vim revogar a lei ou os profetas. Na época de Cristo, a Bíblia que se tinha não era igual à nossa. Você tinha o rolo dos profetas e o rolo da lei. E, obviamente, tinha o rolo da história, né, cristã, como Crônicas, Reis, né, e outros livros. Então, quando Jesus fala, eu não vim revogar a lei e os profetas, é como se ele tivesse vindo hoje dizendo assim, olha, eu não vim revogar a Bíblia, porque era o que se tinha naquela época. Mas eu vim cumprir. Eu quero abrir um pouquinho, mais um parênteses aqui, que a palavra cumprir aqui, ela tem uma conotação não de terminar, porque as pessoas gostam muito de dizer assim, eu cumpriu, acabou. Não, eu te pergunto o seguinte, faça comigo essa reflexão, você está na sua casa, saiu de carro, na esquina da sua casa tem um semáforo, o sinal fechou, você parou, o sinal ficou verde, você foi, você cumpriu aquela lei, certo? Te garante que no outro dia, se ele tiver vermelho, eu posso passá-lo? Não. Ele diz que ele veio cumprir exatamente o que está escrito. Ele não veio revogar, ele não veio destruir, né? Mas ele veio dar entendimento, né? A palavra cumprir, no grego, o Cleiton pode dar uma explanada melhor, né? Que ela vem como plerosai, pleroma, vem dar sentido. E Jesus, exatamente, ele fala isso, olha, eu vim dar sentido, vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui, certo? Isso mesmo. E, amados, olha o que Jesus alerta para mim e para você. Porque Cristo, ele deixou uma mensagem, ele disse que surgiriam falsos profetas. Exato. E olha só o que ele diz aqui. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Queridos, olha que mensagem que Cristo está deixando para mim e para você. E olha, se no concílio não foi mudado nada, se a divisão que ocasionou entre os cristãos e os judeus, nada disso foi mudado, se Cristo disse que ele não viria mudar, quem mudou a lei? Essa é a pergunta. Por que que hoje eu e você vemos que a maioria dos cristãos, eles não observam a lei de Deus? Por que que nós vemos hoje que a maioria dos cristãos, eles não observam leis para que os proteja? Quem foi? Vamos ver? Vamos ver. Nós já afirmamos aqui, mas eu volto a afirmar a você uma coisa. Amados, você precisa estar nos acompanhando. Mas vamos lá, a partir de hoje não nos abandone, ok?
Olha só, nós já lemos aqui Mateus 24:15, na qual que Jesus, ele fez um paradigma que foi um divisor de águas, que nós vimos que é o grande paradigma que fez um divisor de águas de compreensão teológica da revelação de Deus para o povo dele do que precederia no futuro. Sim. Que é a compreensão de um livro em especial, que dentro do cânon judeu estava como livro de história, Histórico. e não como livro de Profecia. profecias. E esse livro é qual? O livro de Daniel. De Daniel. E eu convido vocês a confirmar isso mais uma vez essa noite, Mateus 24, versículo 15. Porque isso é essencial para que você possa entender. Porque esse livro é que vai trazer para mim e para você a mudança da cosmovisão, daquilo de tudo aquilo que você entendia até então. E se você perdeu esse tema, está nas nossas lives. Assista. Porque os cristãos separados dos judeus. Mas vamos lá, Mateus 24, versículo 15. Olha o que a palavra nos fala. Olha o que Jesus deixou proferido. Ele disse o seguinte: quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou quem? O profeta Daniel. O profeta Daniel. Então, quem coloca Daniel como profeta? Jesus. E ele coloca o abominável da assolação, quando o quê? No futuro. Por que que isso é importante para mim e para você? Vamos lá? Vamos para Daniel? Vamos ver o que que esse abominável fez? Vamos ver qual que era a obra que ele iria fazer? E eu convido vocês a ir lá agora, em Daniel, capítulo 7. E o versículo é o 25. Sete, 25. Daniel, ele profetizou o seguinte. Ele teve a seguinte revelação. Olha só o que ele disse. Ele disse que surgiria um poder que ia fazer o seguinte: ele proferirá palavras contra quem? Contra o Altíssimo. Contra o Altíssimo. Ele magoará quem? Os santos do Altíssimo. Os santos do Altíssimo. E ele cuidará de fazer o quê? Mudar os tempos Isso, e o que mais? e as leis. E a lei e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade o quê? De um tempo. De um tempo. Ou seja, o que Daniel estava proferindo que iria acontecer? Que surgiria um poder, que iria mudar os tempos e o quê? E a lei? Ia perseguir, magoar os santos do Altíssimo. Exatamente. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Um detalhe. Porque muitos, ao estudar Daniel, e ao estudar essa porção da Bíblia, têm ensinado que esta profecia se cumpriu com Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio foi mais ou menos 200 anos antes de Cristo. Ou seja, é o próprio Cristo que diz que não foi Antíoco Epifânio. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso não é a teologia adventista. Isso não é a igreja adventista. Não é um pastor adventista. Isso é Cristo que está dizendo para mim e para você. Que isso iria vir o quê? No futuro, após ele. E Antíoco Epifânio está cerca de 200 anos antes Cristo. de Jesus. E sabe, amados, esta confusão, ela não é nova. Talvez pode ser nova para você hoje. Mas se você estudar a história, muitos já discutiam isso. Muitos entendiam que Antíoco Epifânio é que se cumpriu isso. Mas Jesus ensinou que não era. E eu gostaria de convidar a você a ler também 2 Tessalonicenses capítulo 2. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, ele fala de uma maneira tão clara e tão objetiva concernente ao que iria acontecer, que a gente não poderia deixar de falar desse poder sem falar o que o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja de Tessalonicenses naquele tempo. Sabe por quê, amados? Deixa eu dizer para vocês. Eu não sei você, mas para mim a minha maior ansiedade é ver o meu Redentor voltar. Amém. Essa é a minha grande esperança. Essa é a razão na qual eu estou enfrentando uma câmera para estar com vocês agora aqui. Tentamos preparar alguns vídeos para mandar com vocês, com os meninos aqui. As minhas mãos suavam, a gente não conseguiu. Tentamos umas 5 vezes. A razão pela qual nós estamos enfrentando tudo isso, para dividir o conhecimento que temos, é só porque nós cremos num Senhor Salvador, que foi morto e ressurreto, e em breve voltará. Amém.
E sabe, a compreensão dos seus ensinos nos leva a ter clareza dos eventos que precedem a sua volta. E é isso que nós gostaríamos de dividir com vocês. Só que essa confusão, ela sempre houve no meio do cristianismo. De quando seria a volta. E quando Jesus se foi, muitos imaginavam que Jesus ia voltar logo de imediato. Muitos não atinaram para esses ensinos de Jesus em Mateus 24, versículo 15. Então, olha só o que acontece. Por que isso é importante para você entender? Porque essa discussão, ela não é nova. Mas olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu gostaria de convidar você a ler desde o primeiro versículo. Olha só. Olha a base da teologia apostólica. Capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa comunhão com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedeste de quem? De nós. Ou seja, haviam várias pessoas naquele momento da história que estavam alarmando as pessoas e dizendo que Jesus ia voltar quando? Naquele período. Então Paulo está dizendo, querido, eu quero que vocês entendam alguma coisa. Olha, se te alarmarem por epístola, vamos colocar por e-mail, por WhatsApp, por um vídeo, que era o que eles utilizavam na época, não era o e-mail, o WhatsApp, mas vamos contextualizar. Quero que vocês façam o quê? Olha, fiquem aí em paz, porque isso não vem o quê? Não vem de nós. Por quê? Olha o que Paulo acreditava, o que ele ensinava. Ó, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha o quê? Apostasia. A apostasia. E queridos, o que é apostasia? É abandonar o quê? As verdades de Deus. Abandonar os ensinos de Deus. E o que ele está dizendo? Cristo não virá sem que primeiro venha a apostasia. Agora eu quero chamar para você a atenção de uma coisa. Isso já aconteceu ou não aconteceu? Os cristãos hoje observam ou não observam os ensinamentos de Deus? Isso tem acontecido ou não tem acontecido? Essa é uma grande pergunta, né? Para uma reflexão muito profunda de cada um de nós, sem olhar para fora, olhar para nós. Eu acho que seria o mais importante. Sabe por que isso é importante eu e você pensar? Porque tudo aquilo que você faz, você está revelando de onde você vem e quem você é, e para onde você quer ir. E eu volto a frisar novamente, você foi criado, querido, com um propósito. E o propósito é refletir a imagem e semelhança do seu, do meu, do nosso Criador. E somente Ele pode criar leis. E como é que eu sou semelhante a Ele? Quando eu trato aquilo que é santo como santo, e aquilo que é comum como comum, e aquilo que é imundo como imundo. E se eu abandono os ensinos de Deus, se eu abandono a revelação de Deus, eu não estou apostatando na fé? Sim. E isso não tem acontecido, não tem cristãos hoje que agem como se fosse comum tratar aquilo que é imundo diante dos olhos de Deus. Não tem cristãos que têm tratado aquilo que é santo como comum. Isso a gente vê com muita frequência, infelizmente. Infelizmente, amados. Agora, queridos, eu gosto de chamar para vocês uma coisa. Olha, não sou eu que vos acuso. Jesus usou essas palavras. Quem é que vos acusa? Moisés. Só que não sou eu que também que vou defender vocês. Quem é que vos defende? Cristo Jesus. Olha, se a partir de agora você está conseguindo ter uma compreensão maior do que é a verdade de Deus, existe um mediador, na qual que está totalmente pronto e atento para ouvir a sua oração.
e interceder em seu favor. Se tem você cometido o pecado contra Deus e tratado aquilo que é santo como comum, ou aquilo que é imundo como comum, ou aquilo que é comum como santo, porque só há um legislador. Apresenta-se diante de Deus. Sabe por quê, queridos? Era de duas maneiras que as pessoas se apresentavam diante de Deus no templo. Uma, para dar graças e louvores pelo aquilo que ele fez. Outra, para dar graças e louvores pelo aquilo que ele também estava fazendo e ia fazer, mediante a propiciação ou perdão dos nossos pecados. Essa era a função do templo. E essa é a sua função e a minha função, porque a Bíblia hoje apresenta que eu e você somos o templo do Espírito. Ou seja, nós damos graças a Deus pelo aquilo que Ele está fazendo, que Ele já fez, e também pelo aquilo que Ele está fazendo e fará ao pedirmos perdão. Então, se tem algo que você está tomando já conhecimento, que não está segundo os preceitos de Deus, eu lhe convido a buscar Jesus. Mas olha só, vamos continuar no texto. Ele diz, ninguém, versículo 3, de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem o quê? Da iniquidade. Da iniquidade. O filho o quê? Da perdição. Da perdição. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama o quê? Deus. Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que, ou seja, a revelação do iníquo, o abominável que Jesus falou, aquele poder que Daniel falou, ele iria opor contra tudo que se chama o quê? Deus. E como é que você opõe-se como se fosse Deus? Olha só, o próprio Paulo vai trazer clareza para mim e para você. Ó, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto o quê? De culto. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o quê? O próprio Deus. Queridos, olha o que Paulo está dizendo, que surgiria um poder, que revelaria o iníquo, que faria o quê? Ostentando como se fosse o quê? O próprio Deus. O próprio Deus. E como é que você ostenta-se como se fosse o próprio Deus? Como é que eu e você ostenta como se fosse, se não existisse um Criador, como se não existisse um propósito para a sua criação, como se não existisse para a sua vida? Você se colocando como o ditador das leis, daquilo que é santo, daquilo que é comum e daquilo que é o quê? Imundo. E você sendo o Senhor o quê? Da sua vida. Ou seja, a partir do momento que você toma conhecimento da palavra e ostenta-se como se fosse o próprio Deus, eu sei o que é melhor para mim. E abandona o propósito pela qual Deus te criou. E anda segundo as suas concupiscências, tratando aquilo que é santo segundo a sua concupiscência e não segundo o assim diz o Senhor. Tratando aquilo que é comum segundo as suas concupiscências e não segundo o assim diz o Senhor. Tratando aquilo que é imundo segundo a sua concupiscência e não segundo o assim diz o Senhor, você está fazendo o quê? Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Porque o dom da vida, Deus confiou a mim e a você. Mas a vida é de quem? Quem é que pode dar vida? Que Tiago falou. Somente quem? Um. Então, queridos, olha, esse poder foi real na história. E nós vamos estudar. O próximo estudo vai ser quando surgiu esse poder. Eu ia te perguntar agora o seguinte, você falou quem é o poder, como que ele é, o que ele vai fazer, deu as características aqui de como ele age, como o Daniel falou que agiria, beleza. E aí, obviamente, você acabou de fechar. Quando? Porque é importante eu saber quando para me preparar, certo? Não tão certo. Eu tenho que me preparar a qualquer momento. Mas é importante eu saber quando, para eu compreender as Escrituras. E aí, quando vai ser? Quando? Eu quero saber assim, quando agora? Quando que eu vou saber agora que é? No próximo estudo. No próximo estudo, a gente então continua. Nós vamos ver quando aconteceu a revelação, o começo da revelação do iníquo, quando começou a operação do iníquo. Esse é o nosso próximo estudo. Jesus disse que era no futuro.
o que a profecia nos revelará. Jesus disse que era no futuro. Paulo disse também que estava no futuro. Será que está no futuro após a minha e a sua geração? Será que está agora? Será que já aconteceu? É o próximo estudo. Querido, então que você possa meditar nessas palavras que trocamos aqui, conversamos com você aqui, deixamos para você. Eu acho muito importante você rever todas as passagens bíblicas, para você perceber que a própria passagem já dá detalhes de quando ou quem. Isso é muito importante para o próximo estudo. Queria então, se me permite, fazer uma oração para a gente encerrar este momento aqui. Mas eu queria que muito você meditasse em tudo que nós estudamos aqui hoje, que será muito importante para o que será revelado no próximo domingo. Vamos orar. Querido e bom Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos mostrado. Obrigado, Senhor, porque a Tua profecia mostra que um poder se levantaria como Deus e derrubaria, Senhor, a Tua palavra, a Tua verdade. Mas sabemos que a Tua palavra também nos mostra que devemos nos preparar para cada momento, para não sermos enganados. Portanto, que o Senhor abençoe cada pessoa que está nos ouvindo agora, seja na sua casa, seja deitado, seja aonde estiver, Pai, num carro, o Senhor o abençoe neste momento, porque a Tua palavra, ela nunca volta vazia. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está neste momento conectado conosco, cada pessoa que se conectará no futuro ao assistir este vídeo, mas que o Senhor possa dar entendimento e sabedoria para não sermos enganados mais. Permita que o efetuar e o querer esteja com cada um de nós, para decidirmos estar com o Senhor, com a verdade que o Senhor tem nos revelado. Muito obrigado, Eterno. Eu te rogo essas bênçãos para todos nós, em nome de Jesus Cristo. Por hoje nós encerramos e agradecemos a Tua presença e vamos agora ter um louvor. Aproveite este momento para você fazer a sua oração, o seu momento de entrega ao nosso Pai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em Ti. E Tu me cobrirás com Tuas penas, sob Tuas asas estarei seguro. A Tua fidelidade é meu escudo. Tu me cobrirás com Tuas penas, sob Tuas asas estarei seguro. A Tua fidelidade é meu escudo, oh, meu refúgio, fortaleza,
fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Mil podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé, nem praga nenhuma, nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo